Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos. É um prazer estar aqui de novo fazendo essa gravação aí dos análises dos jogos de domingo do Café com Apostas. Antes de mais nada, mandar um abraço aí pro Netuno, obrigado pela oportunidade aí, tá sempre fazendo essas análises. Mandar um abraço também pro João, que tá mandando muito bem aí nas análises, gabaritou a última. O Showa também, que é fera demais nas análises, mandou bem demais também nos últimos jogos aí. E mandar um abraço também para a turma do vovô aí, o grupo do vovô, a galera aí, tamo junto. Também hoje eu fiz questão de vir de terno para fazer essa gravação do Café com Aposta, porque é um momento especial, é um momento onde eu estou nos maiores canais do Brasil aí de análise de esportes, e hoje eu estou de terno. Valeu, brincadeira à parte. Vamos para o que interessa, que é os jogos. Nós temos muitos jogos importantes nesse domingo e jogos nem tão importantes. Nesse cenário, eu já vou avisar de uma vez aqui, os jogos onde não tem briga por nada, eu vou deixar de fora, eu não irei analisar, porque para mim não faz sentido eu analisar um jogo que já não tem briga por nada, que vai virar um amistoso dentro de campo, um cenário que pode acontecer qualquer coisa, e para mim eu prefiro prefiro pipocar nesses jogos, não analisar necessariamente. Começando aqui na Bundes, Frankfurt e Mönchengladbach. É um jogo já onde ninguém briga por nada. O Frankfurt classificou para a Liga Europa, para a final. Fez um baita jogo. Não posso deixar de falar aqui também da torcida. Que torcida, velho. Que torcida. Eu fiquei muito arrepiado, velho. É nessas horas que vale a pena esse tempo de tela que a gente tem, esse tempo de dedicação na frente do PC que a gente faz, velho. Você vê aquela torcida invadindo o campo ali atrás do gol, respeitando, esperando o jogo acabar. Aquilo ali é demais, velho. É isso que faz a gente amar futebol. É isso que faz. É demais. Muito bonito. Eu arrepiei. Bayern e Stuttgart. O Bayern já é campeão. Não briga por mais nada. Vai só cumprir tabela. O Stuttgart briga para não cair. Mas para mim, se está brigando para não cair é porque não tem qualidade necessária. Não necessariamente que ele vai ganhar do Bayern porque o Bayern não briga por nada. Porque o Bayern vai entrar em campo para jogar. Porque não seria justo com os outros times que estão lá embaixo. Ele tem que fazer o fair play. Mas o jogo para over, o cenário todos amassados, eu prefiro não analisar por conta disso. Jogo muito difícil. Temos um Leipzig que vem de ressaca, foi eliminado aí pelo Rangers. O Rangers fez um baita jogo. E o Leipzig briga por uma vaga direta aí na Champions, com o Freiburg e o Leverkusen, necessariamente. Então, Dortmund também está na briga, mas o Dortmund eu acredito que vá. A briga vai ficar entre eles aqui. O Leipzig precisa da vitória, o Augsburg já praticamente briga ali matematicamente pelo rebaixamento, mas mais uns 2, 3 pontinhos já escapa, provavelmente. No mais, esse cenário aqui eu vejo um cenário para Back Leipzig, mesmo porque eles não vêm apresentando um bom futebol. Mesmo assim, já vem bem jogos isso. Podemos olhar aqui, ó, perdeu 3-1 para o Rangers, contra o Mönchengladbach também perdeu 3-1. Contra o Rangers de novo ganhou de 1-0 com muita dificuldade, não conseguiu apresentar um futebol legal. Contra o Union Berlim perdeu e ganhou também, está na final da Pokal contra o próprio Freiburg, está disputando ali. Esse cenário aqui eu vejo um cenário onde uma odd possa corrigir ali no primeiros minutos de jogo, bater 1,40, mas é um cenário para buscar um back Leipzig, sim. É um cenário onde eu vou vir para buscar esse back Leipzig pela qualidade do time. É importante que o Nkunku esteja jogando, que é o melhor jogador do time, provavelmente já vai sair na próxima temporada, vem sendo um dos destaques desse time. É importante que ele esteja jogando, mas o cenário é interessante para se buscar esse back Leipzig no live. Lembrando que todas as entradas aqui devem ser feitas no live, as análises aqui a gente faz com o objetivo de ajudar, mas implemente com o seu método e com a sua metodologia você verifica qual que é o melhor cenário, juntamente com as análises aqui. Como os campeonatos europeus já estão chegando na parte final, é importante que a gente tenha um conhecimento maior nos submundos para a gente poder trabalhar esses jogos. Eu costumo fazer jogos do submundo, eu vou trazer aqui algumas análises de alguns jogos, de alguns times também, não necessariamente eu vá fazer a pré-análise de entrada, porque às vezes o jogo é difícil, mas os times são muito bons. E agora é a hora de, talvez a temporada europeia acabando, venha fazer esses jogos a mais, olhar mais para eles. Eu vou estar fazendo essas análises aqui com vocês, começando aqui pelo Defensa e Justiça, foi um dos jogos da Argentina que mais me chamou a atenção, um jogo bom de se analisar.
Um jogo bom, vou buscar algo a favor do Defensa, que vem fazendo belos jogos. Tem o BK7 ali, que é um treinador que tem um estilo do Sampaoli, já trabalharam juntos. Se eu tiver errado o nome, alguém manda aí nos comentários. Mas eu acredito que seja esse o nome mesmo. Esse Patronato tomou várias goleadas aqui, o Gimásia ganhou do São Lourenço, 3-2. Na verdade, nem foram várias, foram só do Gimásia. Mas o Defensa e Justiça é um time muito over. Eu poderia colocar aqui um cenário de over? Poderia, porque é um time muito louco, que ataca. O importante deles é ganhar o jogo. Não importa se eles ganham de 4-3, de 3-2, o importante é ganhar. Eles não importam tomar gol ali. O importante é que eles façam mais que o adversário. Mas o que eu gosto dessa odd aqui no live é um cenário para buscar algo no live em back defense. Não tem como fugir disso. Mas analise no live, assista o jogo, verifica se o padrão encaixou, se o Patronato recuou, se o defensa está recuperando a segunda bola, que é importante entrar só com padrão. Padrão claro para você não tomar correção de odd de graça. Nesse mercado de submundo, a odd respeita menos. Não tem peso de camisa, não tem nada, então tem que entrar com padrão claro. Porque se você entrar procurando o padrão, talvez você vai tomar uma correção de 5, 6% ali em menos de 1 minuto. E isso não é bom para quem busca o back. Quanto menos correção você tomar e mais tempo você puder ficar exposto, melhor é para você. Os outros cenários aqui da Argentina eu poderia analisar o River, mas o River está com uma odd amassadíssima, então eu vou passar esse jogo. Aqui no brasileiro, Flamengo e Botafogo. Um Flamengo que eu não sei o que os jogadores querem, se eles querem derrubar o treinador, se eles querem o Jorge Jesus, porque não vem fazendo jogos interessantes, e pelo nível que o Flamengo tem, ele pode muito mais do que ele está comportando em campo. E um jogo com o Talheres, onde não jogou bem, o Altos também não jogou bem. Esses jogos aqui, 5 jogos, não foi jogos pelo comportamento, pelo time que o Flamengo tem. Não sei se eles querem derrubar o treinador ou o que eles querem, mas parece que sim, né? Parece que o Jorge Jesus, eles querem o Jorge Jesus ali e o cenário é esse. Não concordo com essa odd de 1,40 do Flamengo, até pelo que eu falei, que o Flamengo não vem bem, não vem fazendo jogos interessantes. Acredito que o Botafogo vai recuar, vai jogar atrás, sabendo das suas necessidades. Um jogo às 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, o calor ele é excessivo, os times vão dosar, vão saber a hora de botar intensidade, a hora de dosar. Então eu acho que é um cenário onde não vai ser fácil buscar esse back a 1,40. Talvez o horário poderia ser melhor, se fosse um horário melhor, poderia que o Flamengo tivesse mais intensidade, mas o futebol que o Flamengo vem apresentando eu não concordo. E para over também eu não acredito que seja um jogo muito interessante para over. É um jogo que eu vou olhar no live, para tentar buscar algo a favor no live, talvez a favor do Flamengo. Provavelmente é muito difícil eu trabalhar contra um super favorito nessa odd, mas se o cenário me mostrar isso, eu estarei dentro. Temos aqui Atlético Goianiense e Goiás, 2 times onde, na minha visão, vão brigar para não cair. Temos odds aqui 1,85 para o Atlético Goianiense, não concordo com uma odd abaixo de 2 em um jogo parelho, que na minha visão é um jogo parelho. 2 times muito iguais, onde qualquer um possa estar saindo na frente do placar, qualquer um possa ganhar. É um cenário difícil de analisar para live. Provavelmente é um jogo que eu nem vá fazer, porque no futebol brasileiro eu tenho esse preconceito em jogos muito parelhos assim, eu não consigo identificar um cenário para trabalhar. Então às vezes eu prefiro não trabalhar, porque às vezes o fato de eu entrar para esse jogo e trabalhar eu posso levar head, então eu prefiro ficar de fora, porque não trabalhar também não ficar em head. Então, não ficar em head é como se eu estivesse em green. Eu prefiro deixar de fora esse jogo de análise, porque para mim é um jogo parelho, não concordo com essas odds. E vamos ver no live, né? Se tiver alguma coisa interessante no live, é bom estar em grupo também, que às vezes um amigo seu está ali vendo o jogo, ele vai falar, o Atlético Goianiense está dando a pressão, você não está dando atenção, mas você vai lá olhar. Mas no cenário é esse, não consigo ver um cenário diferente disso. Temos um Palmeiras e Fluminense que trocou o treinador, agora é o Diniz. Palmeiras que vem fazendo belos jogos, mas vamos ser sinceros, né? Essa Libertadores aí, o Palmeiras vai nadar de braçada nessa fase de grupo, vai fazer artilheiro. Vai ter um Rafael Navarro aí disparado aí na frente aí. Pegou ninguém, né, na fase de grupo da Libertadores. Sempre dá sorte o Palmeiras, né? Brincadeira.
Uma odd de 1,50 para o Palmeiras eu não concordo. Eu acho que essa odd poderia ser justa ali, seria 1,75. Pode ser um cenário para se buscar algo a favor em back Palmeiras? Pode. Mas eu não vou levar essa análise para a lista, porque no meu cenário essa odd não está justa. O Fluminense é um time inferior ao Palmeiras, mas que possa dar trabalho também. Vem dando trabalho para times maiores, sabe jogar esses jogos, e para mim é um cenário para se buscar no live, totalmente no live. Não consigo fazer uma análise pré-live desse jogo e jogar na lista. Para over talvez possa ser interessante. Vamos ver a postura em campo, um jogo interessante. Bragantino e Corinthians, dois times ali na ponta de tabela, vem fazendo belos jogos. O Corinthians está em reconstrução, está buscando o seu melhor futebol ainda não encaixou certo, mas cada vez mais melhorando. E o Braga vem há bastante tempo se reestruturando, o Barbieri vem muito bem ali no comando do time. Provavelmente nesse jogo o Arthur volta, no jogo contra o Vélez que eles empataram, o Arthur entrou no segundo tempo. É uma peça, para mim, a peça mais importante do Bragantino. Se ele estiver jogando, o Bragantino é outro time. Só que o cenário aqui é o cenário de jogo parelho, onde eu vou levar para o live também para me analisar. O time que estiver pior em campo eu vou estar dentro em lei a ele. E assim vice-versa. Trabalhar muito atento, porque esses jogos ele mudam o comportamento a todo momento. Ao mesmo tempo que o Bragantino está com padrão de back ali, ou lei ao Corinthians, esse cenário ele muda, ele se comporta, tem um momento ali de intensidade do Braga, ele vai recuar de novo, vai deixar o Corinthians atacar para respirar, porque é normal em jogos parelhos essa trocação mais ampla. E nesse cenário eu vou levar para o live. Santos e Cuiabá, o Santos focado totalmente na Libertadores, no Brasileiro, levou o time reserva para jogar Sul-Americana, já sabe que vai brigar para não cair no Brasileiro, possa ser que chegue mais lá em cima, mas eles sabem disso pelo momento que estão passando, fora de campo, por tudo. Uma odd boa de 1,90 para o Santos, até por tudo que o Santos vem passando, eu concordo com essa odd, e eu acho que é uma odd para se buscar em back Santos. Nos últimos jogos que fizeram na Vila Belmiro foram jogos muito bons. E o Cuiabá, para mim, tá acima do futebol. Para mim, um Cuiabá de todos, o ano passado estava muito melhor, mas esse ano eu já vi um Cuiabá bem mais fraco, um time em campo. Para mim é um cenário para buscar algo a favor do Santos. É claro, mesmo cenário que eu falei do defensa lá, jogos onde não tem um amplo favorito, onde não tenha aquele cenário talvez de amplidade e peso de camisa grande do mercado, se você não estiver dentro do padrão claro, você vai tomar correção de graça. Então é algo para se buscar, para se trabalhar somente se tiver o padrão claro nesse jogo, para não tomar correção de graça. Vou ficar de olho também. Jogo às 6 horas, jogo interessante. Fortaleza e São Paulo. Fortaleza que jogou aí contra o River na quinta, foi roubado contra o River aí, teve um pênalti claro aí, os juízes sempre ajudam esses times argentinos, é algo notório aí que a gente sempre vê, infelizmente. Uma Libertadores e Sul-Americana também sem VAR, vamos confessar, né? É muito ruim de fazer. Temos aqui odds parelhas também. Para mim é o mesmo cenário do Bragantino e Corinthians, cenário para se trabalhar, só talvez mais difícil. Por quê? Porque são dois times que esses padrões são mais fortes, e são times que dão muito espaço no cenário. Para mim eu preferia trabalhar ou ver esse jogo, mas não vou colocar na lista porque provavelmente um jogo para se levar para o live, ver o comportamento, ver os espaços que ambos estão dando. Eu acho que é um cenário de mais trocação rápida, ou seja, Fortaleza ataca e o São Paulo já contra-ataca nos espaços, no contra-ataque, e assim, é um cenário interessante, diferente do Braga e Corinthians, nesse cenário. É um cenário que eu vou também levar para o live para buscar Juventude e Inter. Aqui eu poderia já chegar de cara e falar lei Juventude, só pela odd, uma odd interessante para ler, mas essa odd está assim porque o Inter não vem fazendo nada, né? O Inter não vem apresentando um bom futebol. O Juventude também não vem. São dois times que o Inter pode mais. O Inter tem time para isso, tem estrutura, tem jogadores de ponta ali que estão ali e pode mais, mas não está apresentando. Aqui, ó, o Guarani, um time horrível. Quem viu o jogo sabe o que eu estou falando, horrível. Um time e o Inter conseguiu empatar. Em casa também empatou.
Contra o Avaí mostrou um padrão legal. Contra o Avaí foi um padrão muito legal, mas não conseguiu achar o gol. Acho que faltou qualidade ali na frente. Mas o cenário é esse. Se fosse o Inter de temporadas atrás, seria com certeza Lei Juventude nessa odd. Mas o Inter dessa temporada não é Lei Juventude. Para mim é um cenário de live. Talvez o Juventude fique atrás, mas o futebol que o Inter vem jogando é pífio. É um futebol que essa odd está justa para mim. Se fosse o Inter de temporadas atrás, essa odd estaria abaixo de 2. Essa odd do Juventude é acima de 5. Provavelmente já está assim por conta do futebol que o Inter vem apresentando. Futebol bem pífio. Agora vamos de Série B, né? Ver esse Cruzeiro e Grêmio, jogo muito bom. O Grêmio aí, ó, que não vai dar os 38 back, mas já deu um aí foi contra o CRB. O Grêmio foi contra o CRB. Esse jogo, cara, eu confesso que eu fiquei com preconceito. Uma odd do Grêmio a 1,40. Numa Série B eu falei, não, eu não vou fazer esse jogo. E o Grêmio botando o CRB atrás. O Grêmio, esse jogo aqui poderia ter ganhado de 5-0. Foi um padrão claro e absoluto. Absoluto. Eu confesso que eu fiquei com preconceito. Era para ter pegado esse back. Foi um padrão claro, um padrão claríssimo de back do Grêmio. Jogou muito, muito mesmo. Vem jogando bem. Tem um time interessante. Se essa odd do Cruzeiro tivesse abaixo de 2, seria com certeza um Lei Cruzeiro. Mas a minha visão está justa. Um jogo parelho, na minha visão, mas o Grêmio leva o favoritismo. Para mim o Grêmio é melhor, é mais time, tem time para ganhar do Cruzeiro. Para mim o Cruzeiro é um time em reconstrução ainda, ganhou bem da Chape. Eu vou deixar de fora por ser esse jogo parelho, onde tem esse peso de camisa de ambos, mas é um cenário que eu vou ir para buscar um Lei Cruzeiro no live. Eu prefiro não colocar na lista, mas é um cenário onde eu vou buscar esse Lei Cruzeiro. Com certeza. Não por clubismo, você é atleticano, o Netuno é gremista. Não. O futebol que o Grêmio vem apresentando nos últimos jogos é muito bom mesmo. O Cruzeiro já não é tanto. O Cruzeiro não jogou bem contra o Tombense, ganhou de 1-0 do Londrina, mas não jogou bem. Então, é um cenário interessante para se buscar um Lei Cruzeiro. Vamos ver o live, ver como vai se comportar as equipes. Aqui Guarani e Ponte Preta eu prefiro não analisar porque eu não tenho tanto conhecimento das equipes. São equipes ali também jogo parelho, então eu prefiro não fazer análise. Rangers e Dundee, o Rangers está com uma odd amassadíssima, ganhou do Leipzig, então provavelmente deve poupar o time para disputar essa Liga Europa, que é um título muito importante para eles, acredito eu, nesse cenário, então eu vou deixar de fora também porque está uma odd muito amassadíssima. Getafe e Raio também é um jogo onde ninguém briga por nada. Então, cenário, como eu falei, é esse cenário de amistoso. Os jogadores já estão pensando nas férias. Provavelmente eles devem ter férias mais curtas, porque no final do ano nós temos Copa do Mundo. Então, o calendário ele fica mais apertado. Então, os jogadores já estão totalmente focados nas férias, os que já não disputam mais nada. Porque férias mais curtas, Copa no final do ano, tem todo esse calendário apertado aí. Vila Real e Sevilha. Vila Real fez um baita jogo contra o Liverpool, hein? Foi uma pena, mas o time do Liverpool ali na frente é uma máquina. Com o Luiz Dias ali acertou, para mim foi uma baita contratação. É igual você acertar na loteria, 1 em 1 milhão. Uma baita contratação mesmo, encaixou perfeitamente com aquele ataque. Vai ser um baita jogo essa final da Champions, vai ser lindo de ver. Jogo pro live também, em outras ocasiões eu poderia falar de um Lei Sevilha, mas para mim eu acho que é um jogo de parelho, para mim eu considero um jogo parelho. Temos o Vila Real aqui brigando por uma vaga na Liga Europa, acho que Champions League matematicamente possa dar, mas muito difícil. Nesse cenário aqui, o Vila Real ainda briga mesmo somente por uma Liga Europa. Infelizmente eles deram foco total na Champions, não conseguiram e agora ficaram longe ali de um quarto, de um terceiro lugar. Esse jogo eles têm a necessidade de ganhar. Sevilha está em terceiro lugar ali também, tem chances matemáticas ali de perder a vaga da Champions, porque tem o Real Sociedade e Betis ali, mas é um cenário para se buscar algo no live. Pode ser um cenário para over, mas La Liga é complicado para over. Prefiro deixar para o live esse jogo. Espanhol e Osasuna também é a mesma coisa.
jogo onde já não tem briga por nada. Temos um Osasuna aqui, ó, espanhol aqui, já não brigam por nada mais. Vamos aqui, Atlético de Madrid e Real Madrid. Um Real de ressaca passou um jogo muito interessante, velho. Eu confesso que eu já tinha até saído. Fui passear com os cachorros, estava 1-0 pro City. Quando eu volto, eu olho no telefone, tá os amigos, vamos Real, vamos que dá. Eu vejo 2-1 pro Real, eu falo, que loucura, velho. Eu nunca imaginaria que essa virada ia acontecer, porque quem viu o jogo, depois dos 70 minutos, o City controlou, o City teve chance de matar e o Real não fazia nada. Muito loucura, velho. Aquele cenário de camisa é pesada mesmo. Aqui, nesse cenário, eu poderia falar, Beck Atlético de Madrid, porque o Real deve ir com time reserva, já campeão, e o Atlético de Madrid tem a necessidade de ganhar, mas é o Real. O Real, eu respeito o time do Real Madrid, pode entrar reserva, pode entrar com o time junior, o time sub-20, tem que respeitar. Então, o cenário que eu vou deixar para o live também, para ver qual vai ser o comportamento, eu prefiro deixar para o live esse cenário, porque o Real eu respeito. É um time que eu não vou colocar no cenário de lei, porque por conta disso. É um time muito interessante. Mesmo o time reserva deles pode dar trabalho para o Atlético. Porque quando você tem um time dentro de campo que já não briga por nada, ele tá leve, ele tá tranquilo, e o Real tá leve, porque tá na final da Champions, campeão da La Liga. Não, o time tá leve, quem tá pesado ali, que tá com pressão é o Atlético de Madrid, ó, que tem o Betis com 2 pontos de diferença, 3 pontos de diferença. Quem tá com pressão é o Atlético. Aí, quanto mais pressão você tem, mais difícil fica de jogar. E nesse cenário eu prefiro não analisar. Como eu falei, em dar ênfase para campeonato de submundo, eu vou analisar aqui a MLS, que é um campeonato que eu gosto bastante de trabalhar. Esse jogo aqui, Vancouver, num cenário de live, pode ser um cenário para se buscar alguém ler Vancouver. É um time muito fraco, um time, na minha visão, que sempre dá padrão de lei contra eles. O jogo contra o Austin, foi contra o Austin. Deu um padrão claro para pegar um Lei Vancouver ou Beck Austin, depois deu padrão de novo, depois deu padrão. Olha aqui, ó, os resultados. Mas o Toronto também está feio, o time do Toronto é bem abaixo da média. Então, nesse cenário aqui, a MLS é um bom campeonato, mas é um campeonato para você trabalhar, para você que trabalha match odds, é um campeonato que você trabalhar quando você tem um time muito favorito contra um nem tanto. Tipo aqui, ó, você pega aqui o Los Angeles, o Austin, Los Angeles Galaxy, que tem o Douglas Costa, que está jogando lá agora, tem o Chicharito, jogadores muito bons, sempre dão padrão. Quando jogarem contra o Vancouver, quando jogarem contra esse San José, se eu tiver falado errado, me perdão. Temos aqui o Philadelphia Union, Orlando, muito interessante, New York City, que o Thales Magno joga lá, Castellanos, que é um baita jogador. Quando jogarem contra DC United, Chicago Fire, esse o cenário que vocês devem buscar, que quem trabalha é match odds, é o cenário dos times que estão mais em ponta, não necessariamente times que estão em ponta. Eu não gosto do Red Bulls, New York Red Bulls, eu acho que não dá um padrão legal. O Orlando eu gosto, o Philadelphia Union eu gosto, o New York City também. Temos aqui o Seattle Sounders também, que foi campeão da CONCACAF, vai pela primeira vez um time da Liga dos Estados Unidos, vai disputar o Mundial de Clubes, bacana demais de ver, bacana. Nunca tinham disputado, vai ser a primeira vez, legal demais, vai ser bacana de ver. Nesse cenário é o que eu estou falando, buscar contra esses times. Esse Charlotte aqui é o Newcastle dos Estados Unidos, time que tem muita grana, que entrou na MLS agora. Lá na frente, que eles estão focando lá na frente, pode ser interessante quando estiver jogando contra esse time de cima, dá um padrão legal. Jogos parelhos aqui, igual tem Los Angeles e Philadelphia Union, eu nem faço, porque para mim é um cenário muito difícil de se trabalhar, é muito difícil mesmo de se trabalhar. Só dando essa dica mesmo para vocês, nesses jogos que nós temos aqui no domingo, eu não consigo ver cenário para nada, são jogos todos parelhos, mas fiquem atentos a essas situações aí. Indo para a Ligue 1, Lyon e Metz. Lyon ainda matematicamente briga ali, ó, ganhando, vai a 58, fica 2 pontos do Nice, vai brigar ali no máximo uma Conference League. E o Metz já está rebaixado praticamente. Então aqui nesse cenário aqui não tem outra coisa, não sei se buscar esse Beck. Lyon fez um baita jogo contra o Marseille,
jogaço mesmo. Jogou muita bola. Não tem outro cenário a não ser buscar esse Beck Lyon ali a 1,40. É o que se temos. Passando rapidamente aqui, ó, esses jogos aqui, jogos difíceis de se trabalhar. Bem difíceis mesmo. Eu vou deixar de fora nesse cenário. Eu vou para o Lorient e Marseille. O Marseille já está brigando ali, ó, e pode perder até a vaga para qualificações da Champions, então ele necessariamente precisa ganhar. Aqui ele perdeu para o Feyenoord no meio de semana aí, deixou de ir para a final da Conference League e agora está brigando aqui. Talvez mais uma vitória, são 38 jogos necessariamente, mas uma vitória já coloquem eles com essa vaga direta na Champions. E eles querem isso, querem essa vaga direta. Então, nesse cenário aqui, olha, uma odd de quase 2, muito interessante. É um cenário para se buscar Beck Marseille. Temos um Lorient que já praticamente não briga por nada. É um cenário interessante para se buscar esse Beck Marseille. O Lorient também briga ali matematicamente por rebaixamento. PSG e Troyes. PSG já é campeão. Troyes também não briga por nada. Eu vou deixar de fora. Arsenal e Leeds. Temos aqui o Arsenal, que praticamente com a vitória já não garante a vaga direta na Champions, porque tem o Tottenham, mas já tira a vaga do United, que o United já tem 36 jogos, e vai ser difícil, viu, de ver o rei da Champions fora da Champions. Tomara que ele saia desse time feio, vai para um PSG ou volta para o Real para aposentar lá, vai ser lindo de ver. Eu já estou feliz que eu vou ver ele disputar mais uma Copa, que para mim o cara é diferenciado demais, mas está excelente. É um cenário aqui que eu não vejo um cenário fácil para se buscar algo a favor do Arsenal. O time do Leeds, mesmo estando brigando pelo rebaixamento, é um time interessante, um time muito bom de se ver jogar, mas essa odd eu não concordo, porque o Arsenal já há bem tempo que não vem apresentando aquele padrão que começou a temporada. Vem jogando um belo futebol, mesmo tendo vitórias aí nos últimos jogos. É um time que para mim não veio com o mesmo patamar que começou o campeonato. Nesse cenário aqui eu vou para o cenário de over, pela necessidade de ambos. O Arsenal brigando aí pela vaga direto na Champions. Quanto tempo o Arsenal não disputa uma Champions? E o Leeds brigando para não cair. É um cenário interessante para se buscar algo em favor de gols nesse jogo. Pulando aqui Leicester e Everton. Leicester não briga por nada. E o Everton brigando para não cair. Complicado, hein? Jogo difícil também de se trabalhar. No match odds eu não consigo imaginar um cenário de nada, mesmo o Leicester não brigando por nada. Eu não acredito que o Everton vá ter vida fácil, não acredito nesse cenário. Para over também eu não vejo. Acredito que as odds estão justas. Pode ser um cenário onde que dê um lei Leicester no jogo, mas a necessidade é tanto do Everton que eles possam se colocar em perigo por conta dessa necessidade de vitória. Então é um cenário totalmente para se buscar algo a favor no live. Temos um City aqui que foi eliminado, muito triste essa eliminação do jeito que foi para eles. Está brigando aqui um ponto do Liverpool, vai com o time completo. O Newcastle já está pensando na próxima temporada, o quanto de dinheiro vai gastar. O time enriqueceu agora, conseguiu ficar na Premier League e já está pensando na próxima temporada. As odds já estão amassadas por conta disso. Eu não vou colocar esse back City por conta dessas odds amassadas, mas o cenário é back City mesmo. Não tem outra coisa a não ser isso nesse jogo. É isso. Na Premier League passando aqui, vamos para Itália, Spezia e Atalanta. Temos um Atalanta ali querendo uma vaga ali só consegue vaga na Europa League, só na Europa League que eles conseguem uma vaguinha. O Spezia brigando ali para não cair, mas matematicamente a briga já vai ficar entre Salernitana e Cagliari, que vão jogar também um contra o outro, então é confronto direto. Então nesse cenário aqui, vamos verificar as odds. A Atalanta não vem apresentando futebol para essas odds há bem tempo. O futebol da Atalanta ficou na temporada passada. Essa temporada eles não vêm para essa odd. Então, não consigo ver uma Atalanta para essa odd. Spezia é um time também já não briga por nada. Atalanta empatou com a Salernitana. Torino 4-4. Ganhou 3-1 no Venezia. Perdeu para o Verona. Não vem apresentando um bom futebol há bem tempo já. Atalanta, tá? Essa odd eu não concordo. Eu prefiro deixar de fora esse cenário. Cenário para buscar no live também. E verificar também as escalações, é importante.
tenho certeza que a Atalanta vai querer essa vaga na Liga Europa e vai lutar para isso. Porque o calendário ele fica menor, menos jogos, menos dinheiro também entrando no bolso, e é isso, os times têm que correr atrás. Veneza e Bolonha, não vou analisar também, para mim é um cenário difícil, o Veneza praticamente já caiu, e o Bolonha já não briga por nada. Salernitana e Cagliari, jogão, tá? Jogão, cenário interessante esse. Pela necessidade de ambos, é um cenário interessante para se buscar gols. Pode ser, independente, é um jogo direto, ó, 1 ponto de diferença. O campeonato já está acabando, faltam poucas rodadas. E nesse cenário aqui, quem sair na frente, o outro vai se desesperar e vai correr atrás do resultado. Vai tentar de todas as maneiras correr atrás do resultado. Então, é um jogo interessante para over. Cenário de over aqui, mesmo os times não sendo tão over nos últimos jogos, até a Salernitana foi. Ganhou do Veneza 2-1. O over 2,5 mais, mas o Cagliari foi muito over nos últimos jogos. Sempre quando saiu perdendo foi um time que deu atrás. Quando ele joga contra um time que está acima do patamar dele, ele recua, aí vira um jogo talvez mais under. Mas quando é esse jogo aí nesse estilo e pela necessidade de ambos, é um jogo que vai ser muito over. Salernitana e Cagliari. Interessante, vai ser um jogo bonito de se assistir. Mesmo não tendo qualidade, é um jogo legal. Vai ser 1h da tarde. Temos aqui Verona e Milan. Verona briga por talvez uma vaga ali na Liga Europa, interessante. E o Milan está brigando pelo título, né? A Inter de Milão ganhou de virada do Empoli e o Milan precisa realmente dessa vitória. Mas não é porque precisa que vai ganhar. Você já viu os jogos do Milan, foi sempre com muita dificuldade. Ganhou da Fiorentina com gols 80 minutos, ganhou do Milan também com gol nos acréscimos, ganhou do Lazio, com gol nos acréscimos, perdeu para a Inter de Milão, Genoa ganhou e o Torino empatou 0-0. O Milan vem tendo essa dificuldade. Foi o que eu falei em um vídeo atrás, parece que a camisa ali, pelo fato deles estarem muito tempo sem ganhar esse título da Itália, parece que está pesando em campo. E agora a Inter está com um jogo a mais e o Milan vai precisar dessa vitória. O cenário de live é um cenário com certeza para se buscar back Milan. Não tem algo não necessariamente se fazer. Acho que o Verona começou acima da margem dele também. O futebol dele já diminuiu essa questão e o Milan precisa muito dessa vitória. É um cenário interessante para se buscar algo a favor de back Milan, mas não necessariamente que eles vão ganhar. Procure o live e verifique o padrão claro. Tem talvez o peso de camisa, a odd pesa mais, a odd vai segurar mais. Pode também ser que o Milan não faça um gol no primeiro tempo, aí o cenário seja buscar esse tic-a-tic. Tic-a-tic, para quem não sabe, o Netuno ensina lá no Telegram dele, só ir lá na descrição dos vídeos, tem o canal do Telegram dele, ele ensina como funciona o tic-a-tic perfeitamente. É um bom método para se trabalhar contra o favorito, talvez possa ser esse cenário também. Aqui, como eu falei dos jogos do submundo, temos o Bodão da Massa, que é mais conhecido aí, rei dos greens aí, vai pegar o líder, Lillestrøm, vem fazendo interessantes jogos, poderia ser um back Bodo, na minha visão. Esse Lillestrøm eu não acompanhei tanto, os dois times que eu acompanho aqui da Noruega, o Viking e o Bodo, podem anotar na lista de vocês aí, dois times bons. O Bodo, nos últimos 3 jogos dele, eu peguei 2 gols em back e tomei 1 contra o Viking. Ficou numa margem boa de lucro. Esse jogo que eu venho para buscar um back Bodo, se der o padrão, é claro. O último jogo entre os dois ficou 4-1 para o Bodo e não foi há tanto tempo atrás, foi perto. O Lillestrøm ganhou do molde, interessante, mas fora goleou também. Muito interessante. Copa também, né? Copa tem um time muito. O Bodo perdeu do molde, perdeu do Viking, ganhou do Viking, ganhou do Vålerenga. É um jogo para o live também. Eu poderia colocar o back Bodo, mas pelo comportamento do Lillestrøm, pelo momento que eles estão passando, eu prefiro deixar para o live esse jogo. Mas vale colocar na lista de vocês esses times aí, times interessantes para estar olhando aí nesse submundo aí. Temos aqui na Holanda, esse jogo aqui eu vou deixar passar, não tenho muito conhecimento. O Ajax brigando aí pelo título holandês, a única coisa que disputa. O AZ ali brigando ali por uma vaga na Conference League.
já o terceiro lugar já praticamente está definido. Não, ainda tem bastante jogos ainda, tem bastante. Tem em torno de 6 jogos para cada um, em média. Temos uma odd de 1,72 para o Ajax, uma odd interessante. Para mim, nesse cenário, tem que buscar Beck Ajax. Pode ser contra quem é o Ajax. O AZ é um time bom, mas o Ajax numa odd dessa é interessante. Principalmente na Holanda. Na Holanda você vê o Ajax com odds abaixo de 1,20 sempre. Uma odd de 1,70 aqui é raridade. A não ser que tenha alguma informação por fora disso. Muitos desfalques. Eu acho que o Antony está machucado, mas já não vem jogando há bastante tempo. Então não faz muita diferença. Já há bastante tempo que ele não vem jogando e o Ajax vem fazendo até que jogos difíceis. Talvez a falta de intensidade, a falta do Antony fez essa odd estar alta, mas no cenário de live eu vou buscar esse back Ajax. Então, interessante essa odd do Ajax. Qual que é o próximo jogo? Temos aqui o Vitesse, vou deixar de fora também. O Feyenoord e PSV, jogo interessante. O PSV briga pelo título, ainda tem chances. E o Feyenoord está ali, brigando ali pela terceira colocação. Fica matematicamente ainda dá para buscar a segunda, mas bem difícil. Esse cenário aqui, o PSV é muito mais time que o Feyenoord, na minha visão. Mas o Feyenoord também é um time bom. E esse jogo aqui eu vou buscar um lay Feyenoord. É um jogo para buscar um lay Feyenoord. Na minha visão, o PSV é mais time, vai impor o cenário de lei e eu vou estar dentro desse lay com certeza. Essa odd tem mais para correção, acima de 3, acho, no cenário. Mas vamos buscar o live. Mas é o cenário que eu quero buscar esse lay Feyenoord. Pela necessidade do PSV, eles sabem que ainda dá. Por exemplo, se o Ajax tropeçar contra o AZ, o PSV encosta ganhando. Então esse cenário é interessante. Aqui temos Gil Vicente e Tondela. O jogo eu vou deixar para o live, eu não vou colocar na lista, mas é interessante. O Gil Vicente aqui quer confirmar a vaga numa competição europeia. Provavelmente bastante tempo não disputam, ou nunca disputaram, não tenho ideia. E o Tondela brigando para não cair. Mesmo tendo a superioridade do Gil Vicente, eu vou estar deixando para o live esse jogo, porque a odd já está baixa do Gil Vicente. Talvez tivesse uma odd melhor, eu colocaria o Leitão dela, mas é um cenário para o live. Braga e Arouca. Braga praticamente ali já garantiu ali a quarta colocação, Conference League, tem chances remotas ali pela Liga dos Campeões, qualificação, pré-Champions, mas bem difícil ali apanhar o Benfica, mas eles vão jogar para isso. O Arouca ali está brigando para não cair. Temos odds, vamos ver. 1,60, interessante. Beck Braga, esse cenário aqui. Verificar a escalação também. O time que vai entrar em campo é importante. Tá o time titular em campo. O Braga aqui ganhou do Porto, fazendo jogos interessantes. Infelizmente perdeu aqui pro Rangers, mas o Rangers é um baita time. Jogou muita bola. O cenário aqui é Beck Braga, não tem outra coisa a se fazer, não sei se Beck. No mais, ficou mais um jogo apenas. Esse jogo aqui deixei separado. O Hammarby, time aqui muito bom time. Eu fiz os últimos jogos deles aqui na Suécia. Um foi contra, eu não lembro, foi contra o... Eu não lembro, deixa eu olhar aqui, peraí. Hammarby, Sirius. Esse jogo aqui deu um padrão claro de lei até propriamente back, mas a falta de confiança me fez ir para o cenário de lei. Contra o Malmo também, o Malmo que é um time de tradição lá, o Hammarby botou o Malmo atrás, o Malmo jogou recuado o tempo inteiro, praticamente não fez nada no jogo, o Hammarby teve chances, é claro, o Malmo também teve, mas o Hammarby foi dono do jogo. Esse aqui é um cenário interessante de jogo, eu não vou colocar o back Hammarby porque é mais complicado, mas vou deixar aqui o Lei Calmar. Para mim, com certeza, esse jogo eu vou trabalhar, vai estar separado da minha lista, porque é um time muito interessante de se olhar, meio-dia e meio esse jogo, esse time do Hammarby é muito bom time mesmo, muito bom. Dá padrão claro quando está dentro de campo e dá o padrão também para você sair. É só ficar ligado, vem fazendo jogos interessantes, Sirius, muito bom mesmo. Muito bom esse time, vale ficar de olho, coloca na lista de vocês aí, se tiver mais algum submundo aí que vocês estiverem falando, conhecer, coloca nos comentários, se tiver alguma coisa que eu esqueci, coloca nos comentários aí, deixa o like, dislike se não gostou, me segue lá no Instagram, tá aqui meu link lá, meu nick do Instagram,
Só escrever lá e procurar. E tamo junto, um abraço, um prazer estar aí com vocês de novo aí, analisando esse Café com Aposta aí. Abraço a todos aí, valeu, obrigado pessoal, tamo junto.